Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que estejam convosco. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E é com alegria que nos reunimos como comunidade de discípulos de Jesus para celebrarmos a nossa fé em Cristo morto e ressuscitado. E quero saudar também todos os homens e mulheres que nos acompanham pela televisão em Portugal e noutros cantos do mundo. E dirijo uma saudação muito especial a todos os doentes e às suas famílias, aos idosos, presos e imigrantes. E neste dia de festa, dia da mãe, dia do 1º de maio, dia do trabalhador, saúdo, pois, também todas as mães aqui presentes e aquelas que nos veem noutros pontos do país e do mundo. Saúdo também os trabalhadores e as suas organizações. Neste Dia do Trabalhador, a Igreja, seguindo o Concílio Vaticano II e os ensinamentos sociais da Igreja, partilha das suas alegrias, esperanças e conquistas de direitos sociais e laborais, mas também dos sofrimentos, das angústias e das suas incertezas. E associa-se e celebra as suas lutas pela dignidade, trabalho com direitos e pela mais justa repartição dos rendimentos do trabalho. Neste contexto, as mães, e particularmente as mães trabalhadoras, que fazem enormes sacrifícios pelos seus filhos e a sociedade não reconhece nem valoriza como devia a missão da maternidade com as necessárias medidas de proteção social, e assim muitas mulheres vêm-se impedidas de ficarem grávidas para não perderem o seu posto de trabalho. Irmãs e irmãos, este é um momento também muito especial. Um momento para sentirmos, nos abrirmos e experimentarmos a misericórdia de Deus. É um momento em que somos convidados a unir à morte de Jesus também as nossas fragilidades e o nosso pecado, fragilidades morais e espirituais. Mas também unir à morte de Jesus muitas outras expressões de pecado chamados os pecados sociais, tais como a fome, a miséria, a exclusão social e violência. E assumimos, porque somos cidadãos, a nossa responsabilidade. Mas porque a misericórdia de Deus é infinita, com confiança vamos pedir perdão. Deus Todo-Poderoso, Deus da Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E se à morte de Jesus nós associamos as nossas fragilidades, também na sua ressurreição cantamos as nossas alegrias e êxitos e louvamos o Senhor nosso Deus. Glória a Deus na terra e
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Neste dia, Senhor nosso Deus, Tu nos congregaste para celebrarmos a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e crescermos no amor. Nós vos louvamos pelas nossas mães, que nos geraram, nos trouxeram ao colo e com elas demos os primeiros passos na fé. E também neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, pensamos na vida de milhões e milhões de pessoas que, com a sua inteligência, seu coração e esforços, colaboram na obra da criação e ganham o pão, tantas vezes, com o suor do seu rosto. Vos apresentamos suas alegrias e esperanças, suas dores e angústias, suas lutas, êxitos e sofrimentos. Acolhe, Senhor nosso Deus, estas nossas preces e que o nosso coração e espírito se abram à voz da Tua palavra. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na palavra de Deus que vai ser proclamada, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado para enfrentarmos os desafios que se nos colocam neste caminho para a meta final da caminhada da Igreja, a Jerusalém messiânica, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total. Os sofrimentos, perseguições que temos de enfrentar por causa da verdade e da justiça, não são a última palavra. Jesus diz aos discípulos como se hão de manter em comunhão com Ele e reafirma a nossa presença e a sua assistência através do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã,
residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Palavra do Senhor. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chega ao seu temor aos confins da terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos
Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse? Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãs e irmãos, neste dia 1º de maio, o dia 1º deste mês, dia do trabalhador e, por coincidência feliz, dia da mãe, somos exortados a celebrar estes dois acontecimentos que muitas vezes estão intimamente ligados. Jesus foi um trabalhador e Maria, sua mãe, uma mulher de condição humilde, com múltiplas tarefas domésticas. Desde as primeiras páginas da Bíblia, que o trabalho é apresentado como um meio para o nosso sustento, igualmente associado à obra do Criador, tornando-nos, por isso, à sua imagem e semelhança. E ainda ontem, no âmbito das comemorações do 1º de maio, o Papa Francisco destacou a importância do trabalho para a vida das pessoas, referindo: o trabalho é próprio da pessoa humana e exprime a sua dignidade, enquanto ser criado à imagem de Deus. E também a maternidade é-nos apresentada na Bíblia e nos ensinamentos da Igreja como uma vocação e uma missão bela e dignificante da mulher, que é a imagem da Igreja. Se historicamente a comemoração do 1º de maio assenta na luta pelas 8 horas de trabalho, conseguidas no meio de sofrimentos e muito sangue derramado, também as mães, e de modo particular as mães trabalhadoras, incorporam em suas vidas os sofrimentos, angústias e esperanças da história do movimento operário das classes trabalhadoras. Esta semana, entre outros casos, tocou-me profundamente uma mãe com 2 filhos, e já no último mês de gravidez de um 3º filho, com as lágrimas a escorregarem pela face, que veio implorar à Igreja apoio alimentar, pois já não tinha, segundo ela, nada em casa para lhes dar de comer. O marido fora trabalhar 3 meses para a França, mas não lhe pagaram os salários na totalidade. Ela trabalhava num restaurante, mas quando se aperceberam que estava grávida, despediram-na, sem direito a subsídio de desemprego, nem ao rendimento social de inserção, pela rigidez, crueldade e desumanidade de alguma das suas regras. Depois de bater a muitas portas da cidade, ninguém me ajudou. Ela chorava. Ela e o marido são o rosto visível de milhares de pessoas que neste país são descartadas, arrumadas para a valeta, sem uma proteção social eficaz e com instituições e órgãos políticos locais ou nacionais na indiferença perante estes dramas. Por isso, eu curvo-me respeitosamente perante aquela jovem mãe que se prostitui para poder alimentar o seu filho, pois está desempregada há muito tempo. Perante as mães que ainda de noite deixam os seus filhos entregues a uma ama para irem trabalhar para muito longe, pois um dos progenitores desapareceu. Perante a mãe que aceitou o seu filho com uma grande deficiência e se ocupa dele durante todo o dia. Curvo-me agradecido perante todas as mães. Louvado seja Deus pelo amor e ternura das mães. E fazendo um rápido percurso pela história, constatamos que foi à custa de muito sofrimento, suor, sangue, torturas, prisões e mortes que os mais pobres, desde os escravos aos operários da primeira Revolução Industrial do século XVIII, foram conseguindo alguns direitos laborais e sociais fundamentais, no que se refere a horários de trabalho, proteção social, direitos de associação, higiene e segurança, férias, contratação coletiva, cultura e proteção na velhice. Tudo isso não caiu do céu. Foi fruto de uma grande tenacidade, de uma solidariedade intensa, imensa e de uma forte organização, de uma profunda solidariedade. E a Igreja, principalmente desde o século XIX, tem dedicado uma especial atenção ao mundo do trabalho e aos trabalhadores, produzindo notáveis ensinamentos em várias encíclicas sociais. O trabalho digno e justamente remunerado são apresentados como um direito essencial, inalienável, e são condenadas todas as formas de abuso e a exploração do trabalhador.
e, de igual modo, a justa repartição dos rendimentos do trabalho e a livre associação dos trabalhadores. Por isso, é intolerável o que se passa hoje no mundo do trabalho. A chaga do desemprego e o trabalho precário, a baixa de salários, a divinização da flexibilidade sem limites, a perda de direitos laborais e a crescente submissão dos trabalhadores aos interesses do capital, ávido de lucro, como um Deus déspota, sugando sangue e a vida de milhões de trabalhadores e suas famílias, e conduzido a um trabalho que desqualifica e que escraviza, isto na expressão do Papa Francisco. Os trabalhadores têm de aceitar tantas vezes tudo e todas as condições que lhes são impostas. A recusa será o desemprego, a pobreza, a exclusão social. Neste cenário, o Papa Francisco, ainda estes dias, advertia o seguinte: quem está desempregado ou subempregado arrisca-se, de facto, a ser colocado à margem da sociedade, a tornar-se uma vítima da exclusão social. Muitas vezes acontece que as pessoas sem trabalho pensam, sobretudo, diz o Papa Francisco, em muitos jovens desempregados, que escorregam no desencorajamento crónico ou, pior, na apatia. E, na sequência dos seus predecessores, o Papa Francisco constantemente denuncia o modelo económico de desenvolvimento e uma economia da exclusão que, nas suas palavras, uma economia que mata, porque faz do dinheiro um Deus e a ele sacrifica a vida e os direitos dos trabalhadores e dos mais pobres. Felizmente que também há empresários que, com consciência da dimensão social, têm consciência da dimensão social das empresas e da dimensão ética na economia. E todos os empresários cristãos deveriam deixar-se guiar pelos ensinamentos da doutrina social da Igreja. No seguimento de Jesus, também nós cristãos não nos podemos colocar de fora com medo de nos sujarmos, mais uma expressão do Papa Francisco, de nos sujarmos, ou porque é mais cômodo ficar nas sacristias e nos templos, mas de mãos dadas, com todos que têm estes mesmos objetivos, articulando pequenos e simples gestos solidários, indispensáveis com o próximo necessitado, articulando tudo isso com uma luta pelas grandes causas e objetivos sociais e políticos. Uma fé autêntica, que não se reduza ao mundanismo religioso, outra expressão do Papa Francisco, a espetaculares manifestações religiosas, e uma fé intimista e devocionista implica necessariamente a luta pela justiça, por um mundo de paz, mais justo e fraterno, para que o mundo fique melhor depois da nossa passagem sobre a terra. Em Maria, Mãe das Mães, encontremos o modelo de uma igreja com um rosto fraterno e um coração materno, apoiados na certeza de que os fracassos, as perseguições e humilhações encontrarão em Jesus ressuscitado a certeza da vitória e dos novos céus, da nova terra, uma palavra de Deus hoje nos dizia. Assim seja. Vamos rezar, irmãos, a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai dos nossos séculos, Deus de Deus, luz dos anos, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e do também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é dado e vivificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Irmãs e irmãos, oremos a Deus nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, dizendo com fé: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Igreja, povo de Deus, para que seja uma verdadeira mãe, acolhedora e atenta aos mais pobres, e testemunho com as obras de misericórdia e boa nova do Evangelho. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo José, pelos presbíteros e diáconos, pelos fiéis leigos, para que, atentos à voz do Espírito, sejam semeadores dos valores do Reino de Deus. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que imploram sem cessar, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que anunciam Jesus e a sua mensagem com alegria e entusiasmo, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos jovens e pelas crianças que possam sentir a alegria de uma vida em família, espaço de comunhão e crescimento de afetos e valores, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por todas as mães que se alegram com os seus filhos e por todas aquelas que são esquecidas por eles, pelas mães que são violentadas e humilhadas e pelas mulheres que desejam ser mães, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos trabalhadores, pelos desempregados ou em trabalho precário, para que nunca deixem de acreditar no direito do trabalho digno, ao salário justo, à cultura e à proteção social, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos reformados e idosos, para que não sejam votados à exclusão, abandono e à pobreza, pela sociedade ou pela família, mas que possam ter acesso a condições de vida, valorização do seu saber e experiência, oremos, irmãos. Pelos imigrantes que estão entre nós, oriundos de muitos países, e pelos emigrantes portugueses que abalaram para outras terras, para que sejam acolhidos solidariamente e encontrem as satisfações das suas aspirações. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometeste vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, Cidade Santa, por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso lar.
Trazemos ao altar, Senhor, instrumentos que simbolizam o trabalho humano e alguns frutos da Tua criação e do suor das nossas mãos. O pão e as uvas, triturados e amassados com amor, e que, abençoados pelo vosso Espírito, se tornarão corpo e sangue de Jesus, alimentado de vida eterna. Pinturas que evocam as mães e a tua ternura. Os trabalhadores em movimentos pela dignidade e pela justiça. Estandartes de diferentes países que nos lembram as nossas identidades e a fraternidade universal. Alimentos e dinheiro que solidariamente partilharemos com os mais pobres. Tudo vem em Ti, ó Senhor nosso Deus. E com estes gestos queremos mostrar a nossa gratidão. Sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sobre este altar, Senhor, em que vamos celebrar o Teu imenso amor, fazendo o memorial da última ceia com os apóstolos, colocamos o nosso agradecimento pelos dons que a todos nos concedes em cada hora e momento. Aceita, Senhor, as ofertas que trazemos com alegria e gratidão, e que o pão e o vinho que simbolizam o alimento que és para as nossas vidas, nos façam lembrar sempre os pobres e excluídos de trabalho e dignidade e nos comprometam no Teu projeto de libertação pelo qual ofereceste a Tua vida. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oferenda do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro, e por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens e as mulheres por toda a terra, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus.
vosso Deus, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. E de igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou um cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, é mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios, e humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos por o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje, de um modo especial, as mães que já partiram, as nossas mães que já se encontram na glória de Deus. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. De modo especial também todos aqueles que morreram pelas causas justas do mundo do trabalho. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E Jesus nos disse que Deus nos ama, que Deus nos ama com a ternura e amor de uma mãe, mas que é Pai. Rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta semana houve um bombardeamento na cidade de Alepo, na Síria, que destruiu um hospital de uma ONG, que morreram dezenas de mortos, ficou muita destruição. E passando pela rua, no meio daqueles destroços, uma criança, igual a estas criancinhas, gritava com um olhar amedrontado e perdido: mas que mal fizemos nós? Peçamos ao Senhor dom da paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Feliz quem descobre a alegria do Evangelho. Feliz quem se encontra ou reencontra com Jesus Cristo. Ele nos convida para o seu banquete. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo.
minha mãe, minha amada. Oh, minha mãe, minha mãe. Oh, minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe, mãe, minha mãe, minha mãe, quem não tem mãe não tem nada. Quem a perde é pobrezinho. Quem não tem mãe não tem nada. Quem a perde é pobrezinho. Onde estás que estou sozinho? Minha mãe, minha mãe, mãe, minha mãe, minha mãe, mãe, minha mãe, minha mãe. Estou sozinho no mar largo, sem medo à noite cerrada. Estou sozinho no mar largo, sem medo à noite cerrada. E oh, minha oh, minha mãe, minha amada, minha mãe, minha mãe, mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, mãe, minha mãe, minha mãe. Irmãos, vamos terminar esta Eucaristia com esta oração. Senhor nosso Deus,
Nós damos graças por esta Eucaristia, por esta festa, por estes momentos tão belos e fecundos. Regressamos às nossas casas e aos nossos ambientes, mais iluminados e fortalecidos pela Tua Palavra. Vos pedimos que abençoes as nossas vidas, as vidas de todas as mães, a vida de todos os seus filhos, as mães já idosas e as jovens mães, as mães que mendigam e as mães condenadas, as mães solidárias e corajosas e as mães tocadas pelo desânimo e pela incerteza. Que os trabalhadores, Senhor, possam viver com dignidade, alegres e solidários, e que o trabalho criador e criativo, reconhecido e valorizado, possa tornar-se um direito protegido e central na vida do nosso país. Que a riqueza seja justamente distribuída e que todos tenham um teto, trabalho ou terra, e que a sua velhice ou doença não os torne um peso para a sociedade. Que a Tua Igreja, Senhor nosso Deus, seja uma mãe, que tenha um rosto terno e um coração materno. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E convido todos, aqueles que têm mãe, a passarem o dia hoje com as suas mães. Se elas estiverem longe, a telefonar-lhes. Se estiverem perto, a abraçá-las ou a beijá-las. Se estiverem falecido, assumirem nas suas vidas o património das suas vidas e rezar por elas. Que aquelas mães que se encontrem nos lares não recebam apenas um simples telefonema de um telemóvel, um telefonema fixo, mas que os seus filhos e filhas as vão visitar. E que tenham realmente um bom dia e que tenham um dia de sol, que a todos nos ilumine e que todos nos fortaleça e encorajem. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou o desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. E embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junta contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou o desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. E embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos
é doce, quanto é bom ter uma mãe, mesmo que seja Nossa Senhora para todos vós. Bom dia da mãe. Muito obrigado. Obrigado ao Padre Constantino, à paróquia. Obrigado também ao José Afonso, que nos emprestou estas duas canções com que eu vos tentei oferecer esta partilha de sentimento maternal, fraternal e até sempre. Um bom dia para todos.